Eu não vou... O economista gosta de fazer projeções, tal. Eu não gosto. Talvez eu seja um ponto fora da curva. Mas o fato é o seguinte, tá? Eu já passei por outras crises, piores do que essa, inclusive. Piores. Inclusive no início da autonomia. No início da autonomia não se pagava salário. Agora, o que eu estou vendo é que 2016 não tende a ser melhor do que 2015. Por quê? Não por conta da atividade econômica, por conta de como está sendo delineado nesse país o papel do setor público. A forma como estão colocando na grande imprensa e a forma como estão sendo conduzidas as políticas de governo, o setor público passa a ser a bola da vez. Tudo está sendo direcionado para uma coisa que me dá arrepio: reforma fiscal. Era isso que eu queria. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Rogério. A gente vai passar a palavra agora para o Otaviano Helene e deixar registrado aqui a presença do representante do Sintusp, também, que eu esqueci de mencionar no início. Sintunesp, perdão. Sintunesp. Tá bom. Então, bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite. A iniciativa eu achei bem interessante, né? Também dizer que o Chico Miralha, acho que estava convidado também, né, mas ele está sendo hoje exatamente uma conferência em homenagem aos 70 anos dele, né, ele é da área de lógica na matemática, né, e acompanha bastante os números da USP, da Unesp, da Unicamp, mas ele não pôde vir, né, enfim, porque coincidiu com a homenagem do Congresso de homenagem aos 70 anos dele. Bom, então vamos lá. Acho que o Rogério levantou pontos extremamente importantes, extremamente interessantes, né? E colocou no final a questão política que está envolvida na história e que se materializa na tal da PEC 241. Né? A PEC 241 é uma proposta de emenda constitucional que, na prática, ela anula aquelas deliberações constitucionais dos investimentos mínimos em educação de 18% da União e 25%, a Constituição Federal limita em 25%, dos gastos de municípios e estados. As constituições estaduais podem mudar um pouco, a paulista é 30%, a lei orgânica do município de São Paulo é 31%, mas o constitucional de 25% para os estados e municípios e 18% para os gastos da União, né, em relação ao imposto arrecadado, né, está sendo cancelada pela PEC 241. Então, o limite passa a ser apenas a inflação. Então, se houver crescimento do PIB, se houver crescimento da população, se houver crescimento da renda per capita, a educação e também outros setores, de saúde, previdência, etc., não receberão as suas partes. No caso da educação, é muito grave isso, porque a luta por vincular a alguma coisa os gastos com a educação é uma luta de algumas décadas, que começou com a emenda Calmon de 1900, Palma, lembra de quando a emenda Calmon? 83. Então, temos mais do que 3 décadas de luta por vincular os gastos com a educação com alguma coisa, para tirar um pouco da margem de, vamos dizer assim, de manobra do governo de plantão, né? Vinculou-se na emenda Calmon a 15%, no caso da União, depois na Constituição de 88, 13%, desculpa, depois na Constituição de 88 foram vinculados os gastos de estados e municípios também, e mais recentemente, uma luta nossa também de algumas décadas é vincular os gastos públicos em educação com o PIB, né? E os famosos 10% do PIB para a educação pública, né? Isso, embora ainda não esteja obrigatório,
é anexo do Plano Nacional de Educação, né, não seja ainda uma obrigatoriedade, ele já foi incorporado na cultura. Não tem quem discuta a questão do financiamento da educação sem fazer referência ao PIB nacional, que é o que importa em última instância, né, o Produto Interno Bruto, né, e muitas vezes sem fazer referência aos 10% deles, né. Então, a emenda constitucional 241, ela é gravíssima, e ela está para ser votada, acho que já passou em comissões, está indo para plenário, não sei se já foi para plenário, etc., né? E o golpe que foi dado tem muito a ver com isso, quer dizer, como administrar esses gastos, né, esses gastos governamentais, o tamanho do Estado. O que está em disputa é isso, é o tamanho do Estado, é quem fica com o PIB, para onde vai o PIB, etc., etc., né? Bom, então, nesse sentido, acho que a última colocação do Rogério contém quase tudo que a gente está discutindo aqui, né? Mas eu queria também aproveitar e ver a seguinte questão. Quando a gente vai discutir um aspecto de uma realidade qualquer, por exemplo, o financiamento da USP, Unesp, Unicamp, ou ICMS, ou qualquer coisa assim, a gente vai discutir isso dentro de um contexto. E o contexto a gente cria, vamos dizer assim, pela narrativa dos fatos, né? Então, se você abre um jornal conservador, por exemplo, um jornal de direita, como o Estado de São Paulo, por exemplo, né, a gente vai ver toda uma narrativa da realidade socioeconômica, cultural, financeira de estados e municípios, que dá o contorno dentro do qual vai ser discutida aquela questão. Por exemplo, o financiamento das universidades paulistas. Se você abre um jornal de centro, ou uma revista de centro, como a Carta Capital, por exemplo, ela vai dar outro tipo de narrativa, outro tipo de contorno, outras coisas vão ser levadas em consideração. Se você pega uma publicação mais à esquerda, que infelizmente no Brasil sumiu, porque atualmente quem financia a publicação são os anunciantes, e nenhum anunciante financia publicação de esquerda. As publicações de esquerda estão todas elas limitadas por um financiamento paupérrimo, né? Não tem financiamento de anunciante nenhum, né? Se o Brasil de fato bater lá na porta do Pão de Açúcar e falar, põe uma propaganda de 5 páginas aqui por R$500 mil, é evidente que o Pão de Açúcar vai bater a porta na cara dele, né? Agora, se o Estadão for lá e fizer o mesmo pedido, a conversa vai ser outra, né? Bom, então, de qualquer forma, se o relato, o contorno que a esquerda, uma publicação de esquerda dá para o mesmo fato, né, a narrativa é diferente. Então, sempre a gente vai discutir dentro de narrativas diferentes. Então, é meio inevitável, né? Quer dizer, as nossas vontades, perspectivas, ou o que a gente acha, segundo o Suassuna, que vai ser o futuro, né? A gente tem uma expectativa boa do futuro, ou não boa, e boa para quem, né? Acaba influenciando toda a análise da realidade, né? Então, nesse sentido, eu quero dar uma visão bem ampla, antes de ir para o caso da USP, que é o que eu vou abordar mais detalhadamente, da situação do financiamento da educação no Brasil. O financiamento da educação no Brasil, se você soma todos os gastos reais com educação, né, o que realmente pode ser computado como gastos educacionais, né, soma tudo isso, vai dar, grosso modo, 5% do PIB. Depende quando você põe ciência e tecnologia na conta de educação, por exemplo, que as universidades têm, ou põe algumas prestações de serviço, ou terceirizações, algumas coisas, ele vai para 5,5% do PIB, e se põe os gastos futuros, que o governo federal, o INEP, passou a incluir, né, gastos futuros com pagamento de aposentadoria, que não tem nada a ver com educação, aposentado é previdência, não é educação, vai para 6,5% do PIB. Mas o que realmente vai para a educação no sentido estrito, né, quer dizer, educação formal, um professor, uma sala de aula, água, luz, telefone, serviço de terceiro, etc., dá 5% do PIB. Ora, nenhum país com atraso educacional como o nosso, com uma porcentagem de população jovem enorme, como o Brasil tem, conseguiu superar atraso educacional com 5% do PIB. É estritamente impossível. Impossível. Tem exceções. Então, as exceções são
eu vou citar, a Coreia do Sul é a famosa exceção, né? Mas é um em 130, 140 países que existem no mundo, beneficiado por uma geopolítica americana, japonesa, etc., que acaba tendo peso muito grande, e que foi um regime mantido sob ditadura. A Coreia do Sul viveu uma ditadura em que o primeiro presidente a se candidatar, ganhar a eleição e acabar o mandato, normalmente, sem morrer no meio do caminho, né, foi em 1990 e tantos. Eu não me lembro por volta disso. Foram 30 ou 40 anos de ditadura ferrenha, né, com interesses geopolíticos, etc. Então, um contorno totalmente, não tem nada a ver com o Brasil. Então, a Coreia do Sul não serve como exemplo para o Brasil, de forma alguma, né? Não é o mesmo tamanho de país, não está na mesma região geopolítica envolvida, não é o reflexo de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, da política japonesa, da política americana, da política chinesa, da política soviética, não tem nada a ver, nós estamos numa realidade totalmente diferente, né? Mas tirando essa situação, e talvez a gente encontre uma ou outra, de novo, não há um único caso de país que conseguiu superar os seus atrasos educacionais com 5% do PIB. É estritamente impossível. Não é questão de discurso governamental, pôr a culpa no professor, ou é a universidade que fica com a parte gorda do dinheiro, não sobra dinheiro para a educação básica. Pode fazer o discurso que se quiser fazer, que não vai resolver o problema. É como você ir na feira e voltar com um carrinho cheio de coisa boa de feira com 10 ou 20 reais. É estritamente impossível. Quer dizer, com 10 ou 20, 30 reais, a feira vai vir coisa ruim, né? Em pouca quantidade e baixa qualidade. Não tem mágica a se fazer, né? Ou pode excluir também o carrinho de feira vir vazio, que é o que a educação brasileira faz, né? Só para dar um dado, quase metade, 45% dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio, né? Isso não é brincadeira, veja, uma pessoa hoje que não conclui o ensino médio, já hoje teria uma dificuldade de empregabilidade, de envolvimento no setor produtivo muito limitada, né? São poucas atividades que se faz com isso aí, com esse nível educacional. Imagine a pessoa hoje deixa da escola sem o ensino médio completo, né? E às vezes até mesmo sem o ensino fundamental completo, essa pessoa vai estar viva nos próximos 40 anos, 50 anos, vive e ativa, né? Então, isso daqui é uma absoluta calamidade. Então, nós estamos hoje, o nosso sistema educacional está construindo o atraso do futuro, né? Inclusive, esse é o título de um artigo meu na Folha de São Paulo, alguns meses atrás. Nós estamos hoje construindo com detalhe um futuro de atraso. Não tem ilusão, principalmente o pessoal mais jovem, que quando vocês estiverem com cabelo branco, vocês vão ver um país igualitário, sem problemas sociais, sem favela, com pessoas se relacionando bem, com uma produção econômica alta. Não vão, é estritamente impossível. Não é que é difícil, é impossível, né? É impossível. Bom, esse é um ponto, acho que bastante importante para citar, né? Os gastos educacionais do Brasil tornam a construção do futuro, de um futuro democrático, de desenvolvimento social e cultural, de crescimento econômico, estritamente impossível, né? A pessoa fala, pô, mas você gasta 5% do PIB, a Alemanha gasta 5%. Bom, mas vamos com calma, também gasta 5% do PIB e tem um bom sistema educacional. Ora, tem pequenos detalhes entre o Brasil e a Alemanha. O Brasil tem, na faixa até 24 anos de idade, 40% da sua população. A Alemanha tem 22%. Então, o gasto por estudante na Alemanha, em relação à renda per capita, é muito mais alto que o Brasil. Ou seja, eles não precisam gastar mais, porque eles não têm criança e jovem, não têm atraso educacional, os professores já estão formados, os prédios já estão construídos. É a mesma coisa do que você comparar os gastos da Marinha Militar, da Áustria, com a Marinha Militar da Inglaterra. Pô, a Áustria não tem mar.
sei lá, se tiver um lago grande, deve ter, é como a Marinha da Suíça é para administrar 2, 3 barcos que andam naquele lago Lac Le Mans, né? Entre a Suíça e a França, né? Não sei quantos barcos, né? Não dá para comparar coisas diferentes. Quer dizer, o problema educacional da Alemanha, seja por causa do atraso, seja por causa da pequena porcentagem de jovens e crianças na população, o problema é outro, né? Então, essa comparação tem que ser feita com um pouco mais de detalhe. Então, esse detalhe é o gasto por criança ou por jovem em relação à renda per capita do país, né? Mas eu não vou esticar aqui, não, senão não vai dar tempo de fazer outros comentários, né? Então, o nosso sistema educacional, ele é um sistema construído para ser assim. Ele não é assim por uma característica da natureza, né? Ele é assim porque ele foi construído para ser assim, é mantido para ser assim. Então, os gastos por aluno nas redes públicas da educação básica brasileira são da ordem de R$300 a R$400 por mês, por aluno, incluindo pagamento de professor, água, luz, esgoto, esgoto está junto com a água, né? Água, luz, telefone, transporte, merenda, além de professores e outros funcionários, serviço terceirizado, manutenção predial, transporte educacional, transporte escolar, tudo, soma tudo isso, dá R$300 ou R$400 por aluno por mês, inclusive no estado de São Paulo. No estado de São Paulo acho que não chega a R$500, deve estar na casa dos R$450 a preços de hoje. Precisa ver esse número que o Rogério mostrou aqui, os 36 bilhões, a Secretaria de Educação, acho que são 24 bilhões desses 36, é só dividir pelo número de alunos que você calcula isso aí, né? É impossível construir uma escola que funcione razoavelmente bem e que não seja excludente com R$400, R$500 em São Paulo ou 300, 400 na média brasileira por mês por aluno. É impossível, não tem o que fazer, né? Bom, então isso foi construído para ser assim, não é assim por natureza, como ele citou a questão do imposto, é construído para ser assim, né? Porque você fala, mas por que não aplica mais? Ora, para aplicar mais, precisa ter mais arrecadação pública. Mas a arrecadação pública, como todo mundo sabe, a direita bate o tempo todo, em todo lugar, dizendo que é absurdo, o Brasil arrecada muito, o que é falso, né? É o imposto mais alto do mundo, o que é falso, etc. E tudo isso é falso, é falso. Se fosse verdade, não precisava ser repetido o tempo todo. Não, uma coisa que é verdade, você não precisa repetir o tempo todo, né? Então, essa política de subarrecadação e, consequentemente, subfinanciamento da educação pública, do sistema de previdência, da saúde pública, etc., é uma política deliberada, né? Inclusive uma política também no estado de São Paulo, né? No nível nacional, a subarrecadação passa por uma sonegação fiscal, que, segundo um site que se chama Sonegômetro, e se vocês olharem quem banca, quais são as entidades que bancam esse site que chama Sonegômetro, vocês vão saber que eles sabem muito bem de sonegação, porque são ou entidades ligadas aos grandes empresários ou ao sindicato dos auditores de renda do Brasil. Então, eles sabem muito bem do que estão falando. A sonegação leva a valores de hoje mais ou menos 600 bilhões de reais por ano. 600 bilhões de reais por ano de sonegação, né? Então, esse é um. O outro é a subarrecadação. Eu acho que não sei se tem algum outro país do mundo que a alíquota máxima de imposto de renda é 27,5%. Eu acho que não, e se tiver, não é exemplar. Nos Estados Unidos, só para dar o exemplo, quem tem imposto de renda federal, estadual e municipal, né, o federal é 40%, a alíquota máxima. Os estaduais é da ordem de 10% ou 12%, eu não sei, a alíquota máxima. E os municípios que têm imposto de renda, como Nova York, tem mais alguns por cento. Então, mesmo os Estados Unidos, que é o suprassumo do exemplo liberal usado no Brasil, o imposto de renda máximo passa de 50%, né?
Então, tem a ver com essa arrecadação que o Rogério comentou, que ela aqui no Brasil ela é indireta e não direta. O Estado de São Paulo contribui muito fortemente com isso na arrecadação de impostos sobre doação e herança, cuja alíquota máxima permitida pela Constituição brasileira é 8%, o que já é ridículo, porque, de novo, para citar os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a alíquota máxima de imposto sobre a herança, atualmente, ele foi quase 90%, 80%, 90% nas décadas de 50 e 60. Daí ele, com o Reaganomics, né, a política econômica do Reagan e da Thatcher, ele foi caindo a 35%, e agora ele voltou, esses últimos 5, 10 anos, a subir. Eu não sei, para você abrir a internet aí, deve estar na casa dos 40%, 45% de alíquota sobre herança, né? Alíquota máxima, evidentemente. A herança é uma que se o cara morre com 40 anos, deixa filho pequeno e a herança é um apartamentinho, é evidente que qualquer país do mundo não tem imposto nenhum, né? Agora, se o cara é um bilionário, né, a alíquota máxima que pega a parte de cima, que chegou a 80% ou 90%. Por isso que bilionário americano doava dinheiro para a universidade. Não é porque americano, filho de americano, olha para o pai e fala: você está velhinho, né? Você quer doar minha herança? Pode doar, fica à vontade. Não é evidente que não é isso. Nem o herdeiro americano é bobo, nem o bilionário americano é bobo, né? Eles doavam porque a alíquota era muito alta, simplesmente por isso, né? Aquela parte que praticamente nenhum herdeiro ia ficar com ela, o cara doava. E o herdeiro não reclamava, porque ele não ia perder nada com isso, né? Bom, então, voltando, finalmente chegando na questão das universidades. Então, esse é o contexto internacional, quer dizer, como eu disse, tem sempre uma narrativa, eu deixei explícito qual é a minha narrativa, é a comparação internacional, né? O que acontece nos outros países, como deveria acontecer no Brasil, para se a gente quiser superar o problema educacional, inclusive do ensino superior, né? Foi dentro dessa narrativa, né, que eu tentei encaixar essa minha análise. Agora, entrando meio rapidamente nesses 5 minutos finais aqui, né, sobre a questão das universidades, acho que o Rogério deu uma visão bastante geral do tamanho do problema. Só que eu vou dizer o seguinte: esse problema ele foi criado, ele não era para existir esse problema. Eu vou citar o caso da USP, que eu conheço um pouco mais de detalhes, certamente o Rogério até conhece, talvez a conta da USP melhor do que eu, né, já que ele tem que mexer com essas coisas o tempo todo, né? Mas eu vou dar um relato. Entre 1980 e 1979, até 2003, 2004, até 2004, 2003, 2005, a renda per capita paulista ficou estritamente estagnada. Foram 25, 26 anos de estagnação de renda per capita. Crescia o PIB porque a população crescia. O orçamento público crescia porque a população crescia, mas o per capita ficava o mesmo. O per capita só começou a crescer por volta de 2005. E cresceu muito. E, com isso, a arrecadação pública cresceu muito nesse período. Tanto que cresceu o orçamento das universidades, que permitiu aquele reajuste que ele citou, não me lembro o número, de 70%, numa inflação de... Bom, não me lembro os números, mas que o Rogério citou, né? Reajuste salarial, né? Ora, com isso, quando chegou em 2004, 2005, 2006, 2007, a USP, Unesp e a Unicamp, a USP fechava o ano a 0. A Unesp e a Unicamp fechavam negativas. Quando começou a melhorar, a Unicamp começou a fechar a 0, a USP com superávit de 100 ou 200 milhões, a Unesp com um negativo menor. Mais um pouco para frente, a Unesp zerou o seu fechamento de conta no fim do ano, a Unicamp estava lá nos seus 300, 400 milhões de caixa, e a USP já estava chegando perto de 1 bilhão em caixa. Em 2011, a USP chegou a ter um orçamento inteiro em caixa, que seria, valores de hoje, corrigido pela inflação, da ordem de 5 bilhões de reais. Então, em 2011, a USP tinha um orçamento inteiro em caixa. Ora, uma universidade que tem um orçamento inteiro em caixa, não tem por que passar por crise nenhuma, né? Inclusive, se perguntar para a reitoria, por que vocês querem guardar tanto dinheiro em caixa, né? Já que a gente está no estado em que o ensino superior é mais privatizado no país, né?
A reitoria falava, não, é bom guardar para uma crise. Quando vem a crise, cadê o dinheiro que estava em caixa? Foi gasto, né? Então, o que aconteceu? A USP tinha um orçamento inteiro em caixa, né? Bom, daí, isso foi guardado pela reitoria. Bom, não importa o nome de quem era o reitor. Posteriormente, veio um reitor que começou a gastar dinheiro de qualquer jeito, concedendo coisas que jamais foram pedidas, né, como prêmios. Chegava um ano lá, ele chegou a dar R$6.000 de prêmio para qualquer professor ou funcionário da USP. Eu não sei, o Unesp teve prêmio? Não me lembro. Não, né? Teve. Bom, enfim, mas chegou. Veja, R$6.000, eu não me lembro, isso já faz vários anos, era muita grana até para professor, né? Imagine para o funcionário, né, cujos salários são tipicamente menores, né? Era muito dinheiro. Deu 2 tipos de cartão para professor. Ninguém demandava cartão alimentação e cartão de supermercado, não tinha essa demanda. Comprou uma nuvem de computadores, a nuvem da USP custou R$250 milhões. Não tinha essa demanda de uma nuvem desse tamanho, tanto que ela foi reduzida para a 10ª parte e continua superdimensionada. Construiu-se, comprou terreno na Consolação, reformou prédio, reiluminou a USP, onde já estava iluminado o campus do Butantã, comprou escritório no Berrini, um terreno na Consolação, começou uma construção na Consolação, fez qualquer coisa para gastar dinheiro, de forma não acadêmica. Então, todas essas maneiras de gastar dinheiro foram feitas de forma onde a finalidade última não era acadêmica, não era melhorar o ensino, a pesquisa, a extensão, né? Era sempre um discurso que justificava isso. Quer dizer, o cartão não melhorou o ensino, pesquisa e extensão, né? Os terrenos na Consolação, idem. Tá, eu estou marcando aqui, e estou realmente fechando, né? Então, daí, quando chega mais recentemente, teve 2 planos de demissão incentivada, com gastos da USP. A USP chegou a gastar, acho que 400 milhões com um deles, aprova mais outro, né, agora. Então, essa crise ela foi criada. Uma universidade que tinha um ano inteiro de orçamento em caixa, né, e isso significa quase 2 anos inteiros de folha de pagamento em caixa, não tinha por que entrar em crise, né, não tinha como entrar em crise. Precisou 3, 4, 5 anos de trabalho assim, de gastar dinheiro com bobagem, com coisa não acadêmica, coisa não demandada, para a crise estar criada. E a crise, acabou o caixa exatamente no ano que teve uma queda de arrecadação, né? Então, juntou a fome, a não fome com a falta de vontade de comer, né? Aí, então, o problema está dado, né? Acho que era isso. Obrigado. Quero agradecer a contribuição do professor Otaviano e abrir para perguntas, para um debate que eventualmente a gente possa querer ter com essas figuras, iniciando com a pergunta que já foi encaminhada pelo estudante Davi, que me pediu para fazer a pergunta porque ele está operando a câmera, não pode aparecer, a respeito da...